Olá, pessoal! Vamos falar hoje como melhorar os nossos negócios, como melhorar a entrada financeira do nosso trabalho, bater as metas, como que você pode fazer isso? Hoje eu vou mostrar para vocês uma jogada na prática, com a autorização da cliente, para que vocês possam entender como que uma consulta às cartas pode ajudar vocês. Para você que chegou agora no meu canal do YouTube, meu nome é Adriana Naeli, eu sou taróloga, teóloga e terapeuta holística. Fica até o final porque sempre tem uma dica interessante para você em todo vídeo que eu faço. Espero que vocês gostem e compartilhem também, né? Dê o like, compartilhe com os amigos, ajuda muito o canal. Então vamos lá. Eu tenho muitas clientes que me procuram, principalmente nesses últimos tempos, né, que estamos vivendo aí de pós-pandemia, recuperação da economia, com a seguinte pergunta: como que eu faço para melhorar o meu negócio? Às vezes ela é microempreendedora individual, artesã, profissional liberal, trabalha com alguma profissão em que ela dependa de bater meta, trazer mais clientes para dentro da loja. E as cartas também servem para isso, pessoal. Elas também servem para nos orientar nos nossos negócios. E não é só para você fazer uma leitura de que vai ficar bom ou de que vai ficar ruim, mas de mudança de postura também do empreendedor com relação ao seu negócio. Não somente isso. Ah, mas Adriana, eu trabalho com carteira assinada, eu sou contratada de uma empresa e tenho um salário fixo, mas eu preciso aumentar a minha renda porque as coisas estão bem apertadas, né? Vai no supermercado, vai no sacolão, tá muito difícil, eu preciso dar um jeito de aumentar a minha renda, fora a renda formal que eu já tenho, de trabalhar de carteira assinada. Como que eu posso fazer? As cartas também podem ajudar. Eu peguei aqui hoje uma consulta real, com a autorização da cliente, lógico que eu não vou citar nomes e tudo, só para mostrar para vocês como que as cartas podem responder. Hoje também vou aproveitar e apresentar para vocês o oráculo que eu tenho. Eu trabalho, além do tarô, com a Sibila italiana, que é um oráculo italiano, como eu acabei de dizer, né? Muito fofoqueiro, muito objetivo, e serve também para essas perguntas que são do dia a dia, perguntas objetivas que a gente precisa de uma resposta. Eu preciso fazer assim, não só do autoconhecimento, embora ela também responda, só que ela é um pouco mais objetiva. Então vamos lá. A cliente perguntou como que ela poderia fazer, o que ela poderia fazer para aumentar as vendas dela. Ela trabalha com serviço, então ela é uma profissional liberal, ela não trabalha com produto palpável. Ela trabalha com serviço, ela fornece serviço. Então ela fez essa pergunta para as cartas e eu decidi usar a Sibila. E saiu a seguinte configuração, né? Para quem não sabe, principalmente os clientes ficam assim, como é que você sabe o que você está olhando aí? Cada carta cai numa casa determinada pelo oraculista para dar uma resposta que a gente está buscando. Então a gente vai olhar se pode ser alcançado aquilo, qual a postura mental, qual a postura emocional da pessoa, como que as pessoas estão vendo aquele profissional, porque isso também é muito importante. Como que os seus clientes te veem? Você já parou para pensar nisso? O sucesso do seu negócio depende muito também de como os seus clientes te veem. Você já parou para pensar que você às vezes não tem a real noção de como o seu cliente te vê? Isso é muito importante. Então as cartas, elas vão mostrar isso para você. Como que o cliente está enxergando o seu negócio, o seu serviço, não é? Nós vamos ver aqui nessa jogada também. Qual a postura a partir de agora? Como que você pode comportar a partir de agora? Sabendo de como você estava vindo até agora, como que você pode comportar daqui para frente. Emocionalmente também. Pessoal, isso é uma coisa muito importante que eu falo para as minhas clientes. A forma com que nós estamos emocionalmente atinge diretamente o nosso negócio, o nosso trabalho. As mulheres que são empreendedoras, nós já temos uma luta muito grande que é alcançar o nosso espaço ao sol, né? Colocar ali a nossa cara e lutar pelo nosso espaço. E isso é muito difícil e depende muito de como você está emocionalmente. Se você não acredita em você mesma, se você está com uma baixa autoestima, se você está com dificuldade de acreditar até mesmo no seu serviço, questões às vezes familiares que
vem também ser um empecilho para o seu negócio. Tudo isso acaba determinando o sucesso ou não do seu negócio. Então as cartas vão ajudar também a você fazer um diagnóstico de como que você está pessoalmente, emocionalmente. Então, essa é uma das coisas que a gente vê aqui também. Além da postura emocional que você estava tendo antes dessa consulta especificamente, e a partir de agora, que tipo de postura emocional eu preciso adotar? Né? Será que tem alguma coisa, algum bloqueio? Qual postura que eu preciso adotar? E finalmente, né, a postura que você vai projetar para o mundo, né? O que você vai projetar para as pessoas ao seu redor. E também a sua atitude consciente. O que é uma atitude consciente? Afinal de contas, o jogo de tarô, um jogo de cartas, é para que você esteja consciente das energias que você está projetando, das energias que você está vibrando. Quando a gente fala energia, pessoal, a gente está falando de questões da psique, do emocional, posturas comportamentais. Então, as cartas também vão mostrar qual que deve ser, a partir de agora, a sua atitude consciente. E principalmente no sentido de trabalho, né? Essa postura consciente é muito importante. Você saber como que eu devo proceder agora, a partir de agora, no meu trabalho. Qual que deve ser a minha atitude, a minha postura ali, toda vez que eu chegar no meu local de trabalho, ou toda vez que eu fizer um contato com o cliente, qual que deve ser essa minha postura a partir de agora. Então agora eu vou mostrar para vocês as cartas que saíram para ela, e aí eu vou explicar o jogo, e vocês vão entender como que a gente faz um diagnóstico e como que pode melhorar o seu negócio. A primeira carta que saiu, descrevendo o que pode ser alcançado, né, saiu a carta da dona de serviço, que é uma carta da Sibila italiana, para quem não tem familiaridade com ela. Essa carta vem falar de esforço, então também ter essa consciência de que você precisa se esforçar um pouco mais, porque o seu tipo de serviço, né, o tipo de serviço que você oferece, não é um serviço que todo mundo precisa, né? Usando o exemplo aqui da vendedora de flores, né? Não é um serviço que a gente compra todo dia, não é arroz com feijão, por exemplo, né, gente? Eu uso esses termos assim para o cliente entender. Mas ela precisa ter essa consciência, né, de que vão ter dias bons e dias ruins, mas que ela sim vai conseguir vender o serviço dela, sim, né? Vai conseguir colocar na praça aquilo que ela oferece. A segunda carta que saiu foi da atitude consciente, racional que ela vinha tendo até agora a respeito do negócio dela. E isso é muito interessante porque saiu a carta do Gran Signore, que é uma carta, reparem, né, um homem muito elegante, bem colocado. E essa carta, ela fala de honestidade, de uma pessoa honesta, segura de si mesmo, daquilo que ele faz, né? Inclusive é uma carta de muita proteção. É a carta do Rei de Copas na Sibila italiana, então ela até representa ali uma personalidade mesmo, é uma mulher muito segura de si, do que ela faz, do trabalho dela, ela tem conhecimento do que ela faz e ela oferece isso. E uma peculiaridade dessa carta é que ela fala de muita honestidade, é uma pessoa honesta. Então a consciência dela, né, a postura racional, consciente, a mente dela vou ser honesta. Até agora ela vinha pensando assim, e é óbvio que ela não vai mudar essa postura dela, porque isso é um ponto positivo do negócio dela, da postura dela com relação ao negócio dela. Então, honestidade é fundamental em qualquer negócio. E por ser uma carta muito positiva, do naipe de copas, é óbvio que eu não vou aconselhar para ela mudar essa postura dela, porque isso conta ponto a favor dela. A Sibila tem outras cartas negativas que, se tivesse saído aqui nessa situação, a gente ia falar, ó, essa postura aqui precisa ser mudada. Mas nesse caso, ela vai continuar com essa postura. Um detalhe que eu quero que vocês guardem aqui é a capa vermelha do senhor da carta. Tem um detalhe aí que eu quero falar com vocês a respeito disso. Uma outra carta que saiu agora é sobre a postura emocional dela, a vibração emocional, as questões emocionais a respeito do negócio dela que ela vem vibrando. Saiu a carta do Sospiri. Essa carta, reparem que é uma mulher, ela está na beira do mar, um barco se afasta dela, ela está com um lenço na mão, com uma atitude de tristeza, de ansiedade, com aquela sensação, alguém se vai. E é uma carta que ela traz uma energia muito grande de ansiedade,
ou perda de oportunidades, né? Esse barco que se vai, é como se ela olhasse para algo assim, puxa, perdi essa oportunidade. Perdi uma oportunidade, algo está indo, inclusive ela tem um lenço na mão, demonstra ali um choro, uma tristeza. E olha que interessante que essas duas cartas, elas são aparentemente opostas. Ela tem uma postura muito firme com relação ao negócio dela, mas ao mesmo tempo muito ansiosa, né? Será que eu estou perdendo oportunidades? Perdi aquela oportunidade, perdi aquele negócio, olhando para os clientes que ela não atendeu. Lembra da dona de serviço, a primeira carta que saiu? Não é todo dia que você vai ter cliente. O seu serviço tem a peculiaridade de não ser um serviço de primeira necessidade. E aí ela fica muito preocupada com aquilo que ela não atende, com as oportunidades que ela perde, e não foca naquilo que ela realmente tem, naquilo que ela já atende, naquilo que ela já faz. E é essa carta, por isso que ela tem essa energia de ansiedade. Porque quando a gente coloca o nosso foco naquilo que a gente não tem, a ansiedade, nós vamos trabalhar essa questão da ansiedade. É só a mudança de postura? Não. Aí é onde entra a forma com que eu, Adriana, trabalho. Nós podemos aqui trabalhar com florais, para a questão dessa ansiedade aí, ou tirar somente essa carta e analisar o que está acontecendo essa ansiedade. Tem padrões de ansiedade que são crônicos, a pessoa já vem ansiosa com tudo, desde muito cedo, muito criança. Então a gente tem que trabalhar essa ansiedade dessa forma. Ou então uma ansiedade pontual mesmo pelo próprio trabalho, a natureza do trabalho. A pessoa passou por um momento muito difícil, todos nós estamos saindo de um momento muito difícil, então é natural que a pessoa esteja ansiosa. Mas ela vai ficar com essa ansiedade? Não. Existem os florais, existe a fitoterapia, existe meditação. Então, tem uma série de terapias holísticas que, dependendo da postura da pessoa, da personalidade, correção, né? Dependendo da personalidade da pessoa, a terapia mais adequada para aquela personalidade eu vou indicar para ajudar essa pessoa. Às vezes, só dela tomar consciência, dependendo do grau de ansiedade da pessoa, ela já consegue mudar esse padrão. Às vezes é um banho de ervas, uma meditação por um determinado período, acompanhada, porque é uma peculiaridade também do meu trabalho, de acompanhar os meus clientes no processo, porque como é que ele vai saber se ele está tendo sucesso ou não, se é uma coisa muito subjetiva? Alguém de fora precisa ter esse olhar. A terceira carta que saiu para essa cliente, ela vai falar sobre como as pessoas enxergam ela, né? A postura dela com relação ao trabalho. Saiu a carta do Yu Penseiro, que é um homem que pensa, né? Um intelectual. Reparem aqui que é um homem que está até com a mão assim, pensando muito. Tem aqui um papel onde ele vai escrever algo, a gente pressupõe que ele vai escrever algo. Então, a imagem que essa cliente está projetando para os clientes dela é de uma pessoa muito inteligente, muito organizada, né? Uma pessoa estruturada, porque essa carta também fala de estrutura, uma pessoa que pensa, estrutura, caprichosa nas coisas que ela faz. Então, qual que é a imagem que os clientes têm do serviço dela, da mão de obra dela? De uma pessoa muito inteligente, muito capaz, porque como é uma pessoa que oferece serviço, é uma pessoa que tem conteúdo para oferecer. Mas essa carta também ela pode demonstrar um certo distanciamento, né? Porque uma pessoa que está sempre pensando muito, o cliente pode pensar que é uma pessoa que se distancia, ela está muito voltada para dentro de si. Então, os clientes podem ter essa necessidade de uma aproximação, uma necessidade mais humana, um atendimento talvez um pouco mais humanizado e menos intelectualizado, não é mesmo? Então, olha para você ver como que é uma carta positiva, sim, mas essa imagem também, para algumas pessoas, pode ser interpretada como uma certa frieza, uma profissional muito boa, mas pouco humanizada. Para uma pessoa que oferece serviços, isso pode ser um alerta. Ela observar quais os tipos de cliente que ela tem e qual tipo de atendimento ela pode oferecer para os clientes dela. No sentido assim, esse cliente, ele prefere uma postura mais fria, menos intimista, ou ele é um cliente que precisa de um atendimento mais intimista, mais humanizado? Tem pessoas que são assim, né? Que precisam um pouco mais
de você meio que, olha, vamos tomar um café, em vez de você falar de negócio diretamente, senta aqui, vamos tomar um café, e ali naquele momento você já está trabalhando com aquela pessoa, não é mesmo? A próxima carta vai falar da postura que ela vai ter a partir de agora. Então agora nós vamos falar de futuro, né? Qual postura consciente ela deve ter a partir de agora com o negócio dela? Saiu uma carta muito interessante, pessoal, que olha como que tudo está casando, né? Saiu a carta da estanza. Reparem que é uma saleta com 2 cadeiras. Não tem ninguém, uma pessoa não está aqui, mas ela traduz uma imagem de intimidade, de algo mais pessoal, secreto, né? A gente vê 2 cadeiras, a gente entende, fica esperando que 2 pessoas entrem aqui e sentem para bater papo. Repare aqui que não são várias cadeiras. São 2 cadeiras, uma voltada para a outra, e tá ali sugerindo, olha, personalize um pouco mais o seu atendimento, que aí você vai ter sucesso. Olha, isso aqui já está apontando para o futuro, para aumentar a sua clientela, a busca dos seus serviços. Então personalize um pouco mais, se abra um pouco mais, né, o trabalho. Isso aqui também dá uma dica, né, pessoal, para atendimento presencial. Essa carta também vem sugerir isso, olha, foque também no atendimento presencial, mais intimista, cara a cara, pessoal, com seus clientes, que você vai ter sucesso também. Que, aliás, pessoal, era uma coisa que ela não tinha pensado até então, né? Ela queria até continuar com os atendimentos online, que estava sendo muito prático, tinha menos custos para ela e para o cliente, até porque tinha um pós-atendimento dela dos serviços, que ela tinha que fazer um pós, né? Eu não quero aqui expor a profissão para não expor a cliente, tá, pessoal? Mas ela tinha que fazer um pós, outros encaminhamentos depois do atendimento do cliente, e aí ela tava bom para ela fazer o atendimento online, né? E então diminuía muitos custos. Mas olha que interessante, as cartas apontaram para ela observar também uma questão mais cara a cara, tete a tete com o cliente. Sabe, pessoal, uma coisa que eu vejo, até pela peculiaridade do trabalho dela, muitos idosos, né? Tem muito idoso que tem questões, por exemplo, com INSS, perícia médica, essas questões assim. E o idoso, por exemplo, ele não tem muita familiaridade, alguns não têm muita familiaridade com tecnologia. A gente sabe disso, né? É uma coisa que está aí vindo e as pessoas ainda estão se adaptando. E muitos idosos, por exemplo, têm essa dificuldade. Então, é um público em potencial para o negócio dela, por exemplo, e que, como não tem essa familiaridade com a tecnologia, ela fazendo, né, voltando ao atendimento dela presencial, é um público em potencial para o negócio dela. Percebem como que a carta deu uma dica interessante para ela aqui e ela não tinha percebido, não é mesmo? Então não é só esforço, ser honesta, ser inteligente, é também mudar essa postura, e a carta está dando aqui, também é uma carta muito positiva, porque é a carta do As de Ouros, está falando aqui de dinheiro também, de materialização de dinheiro, de fato, e ela fazendo isso vai ter sucesso financeiro. Então ela não tinha se atentado para isso, né? Para volta do atendimento presencial e da dificuldade de certos públicos. Então a carta deu aqui também essa, e tudo isso foi vindo na própria cabeça da cliente, que ela falou, olha, interessante, eu tenho esse público assim que eu não tinha parado para pensar, esse público assim, esse público assado. Pois essas pessoas, pela característica de como elas estão, elas precisam de um atendimento diferenciado que não seja essa frieza excessiva da tecnologia. Então aproxima essas pessoas de você, que você vai ter sucesso e vai aumentar com certeza o seu fluxo de clientes. Uma outra carta que saiu agora vai falar de como que ela deve, qual a postura emocional que ela deve ter a partir de agora, né, para frente. Aqui nós falamos da postura racional, né, de trabalho. Saiu a carta do Dottore. Essa carta, pessoal, é muito interessante, porque, e lembra que eu falei com vocês para vocês observarem a capa vermelha do Gran Signore, né? Eu falei com vocês isso. Reparem outra coisa, né? A carta da Suspiri, a mulher também carrega aqui uma capa vermelha. E o Il Pensiero também tem uma capa vermelha. E a pessoa que está deitada aqui, o lençol, né, o cobertor que está sobre ela é uma capa vermelha. Olha que interessante como que as sutilezas do oráculo, né?
Então ela precisa buscar a ajuda de alguém. E para que é essa ajuda aqui? Lembra que a postura emocional dela na outra carta da Sospiri era ansiedade? Tratar essa ansiedade com um profissional. Aqui provavelmente está falando de um terapeuta, porque esse doutor aqui não é só um médico, também é médico, mas é advogado, é engenheiro, ela vai representar todas essas profissões assim, né? E aí, essa ansiedade dela, pessoal, é generalizada, é crônica, e ela precisa buscar ajuda profissional, porque isso está atrapalhando o negócio dela, o trabalho dela. Então, qual que é a postura emocional que ela tem que ter agora? De se abrir. Essa carta aqui também, ela tem um conselho escondido nela, muito interessante, que é a pessoa mudar também a mente dela, embora ela fale, aqui a gente está olhando a questão emocional, mas a carta em si já fala isso, da pessoa olhar para as questões com um olhar mais positivo. O próprio médico já te dá esse conselho, mas se você não se abrir para essa postura de se ver melhor, de se ver fora dessa cama, não é? Também um pouco de humildade, de reconhecer que precisa da ajuda de alguém, que você não pode fazer tudo sozinho. A carta do Gran Senhor, que a gente viu lá antes, né, ela fala também de uma pessoa um pouco autossuficiente demais, né? Ah, eu dou conta de tudo. Repara até a postura dele, assim, bem autossuficiente, eu dou conta. E isso não é muito interessante para quem trabalha. Aqui também fala não só da questão da ansiedade, mas num contexto todo, até pela minha conversa com essa cliente, eu falei com ela, olha, você não só para a questão da ansiedade, mas também para a questão do seu negócio. Já pensou em procurar, por exemplo, o Sebrae, né, para te ajudar? Como que você pode estruturar melhor o seu negócio, seu plano de negócio, o que você pode fazer? Procurar a ajuda de um profissional que possa te ajudar, por exemplo, no marketing. E muitas das vezes a pessoa que é profissional liberal, ela esquece disso e acha que ela tem que dar conta de tudo. Então, às vezes, você precisa também se colocar nesse lugar, olha, eu preciso de um profissional que me ajude. Aqui no primeiro caso está falando da questão da ansiedade, mas aqui também está falando, olha, procure um profissional para te ajudar com a publicidade do seu negócio. Procure, às vezes ela não precisa nem contratar alguém, mas buscar saber como que ela pode melhorar, né, a comunicação do negócio dela. Então vai procurar alguém da área de comunicação, expor esse serviço que ela faz, né? Qual que é a melhor linguagem para o serviço dela, né? É diferente, por exemplo, de eu falar, compra aqui arroz com feijão e compra aqui o serviço tal, é diferente, a gente sabe disso, né? Comprar produto é diferente de comprar serviço, então isso só um profissional da área para falar. Outra coisa, ela procurar aqui também uma empresa, igual eu acabei de citar, o Sebrae tá aí, tem muita capacitação até gratuita lá para o seu negócio. Então aqui esse doutor, ele representa isso, a pessoa está no momento em que ela precisa de ajuda. Repare que essa capa fala, olha, você tá aqui, você precisa ser humilde de procurar ajuda, mas também mude a sua postura mental. E a próxima carta vai apontar isso, pessoal, olha que interessante. A próxima carta fala da atitude consciente dela. E essa carta é a carta assim mais, que eu vejo, né, no meu ponto de vista, a carta mais positiva, uma das mais positivas da Sibila, que é a La Supérbia ou soberba. Para nós no português a gente tem uma visão meio ruim dessa palavra soberba, mas quando a gente fala assim, que coisa soberba, maravilhosa, né, tem esse contexto, esse sinônimo, né, da palavra soberba também, não só no sentido de arrogância, mas no sentido de coisa maravilhosa, soberba, muito estupenda, né? E essa deve ser a atitude consciente dela. Essa carta também fala, pessoal, além dessa postura consciente dela, o quê? Vai dar tudo certo, de vitória, de sucesso nas coisas, né? O pavão, ele é muito lindo, né, gente? Quem já viu um pavão de perto, quando ele abre a cauda, é um espetáculo maravilhoso. E para algumas culturas, aquele olhinho que dá ali nas penas dele ali, eles atrelam o olho dos deuses, né? Então há muita proteção espiritual também no simbolismo do pavão. E olha que interessante, aqui saiu uma carta falando de fé. Fé em algo superior. Inclusive essa carta, não dá para ver direito, mas aqui no fundo é uma catedral. Então tá falando também, olha,
Tá na hora de olhar também o seu negócio com um outro olhar, um olhar de fé, de que seu negócio também é necessário, não é mesmo? O seu serviço, ele é um serviço necessário para pessoas e pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Aqui também pode falar de alinhamento com o que a pessoa veio fazer, né? De vocação da alma daquela pessoa. Se ela muda essa postura, inclusive quando eu estava falando isso com ela levou aquele baque, ela, olha, quando eu fiz o meu curso eu fui com isso, eu queria ajudar as pessoas nesta área especificamente, porque ela tinha, e ela até falou assim, olha, eu tinha uma visão muito idealista da minha profissão, e com o tempo a gente vai ficando calejado, a gente meio que perde o ideal, né, esse idealismo, né, de mudar o mundo, de ser diferente, de fazer diferente, eu meio que perdi isso. Eu falei, pois é, tá na hora de retomar essa atitude consciente, idealista do seu trabalho, ele é importante, ele é necessário. E o olho dela até brilhou, gente. E quando a gente muda a nossa postura com relação àquilo que a gente faz, claro que as pessoas vão ver diferente, o brilho no olho quando você atende uma pessoa. Não quer ser atendido por alguém que realmente acredita no que está fazendo. Quem que não quer entrar numa loja e comprar uma blusa que seja, né? A famosa brusinha, quem que não quer por uma vendedora que realmente te elogie quando você vista aquela roupa e fala, olha, ficou muito bom, porque ela realmente acredita no produto que ela está vendendo, naquilo que ela está oferecendo. Você entra num restaurante, come um prato e fica feliz, e a pessoa que fez, né, fala, nossa, é para isso que eu trabalho, para isso que eu fico ali na cozinha, para ver as pessoas satisfeitas com aquilo que eu ofereço. Não, claro que é também a minha subsistência, né, o meu ganha-pão, mas é também uma satisfação pessoal, buscar satisfação pessoal. Isso tudo, pessoal, foi o que as cartas mostraram para essa cliente, e só dela tomar consciência disso, ela já saiu diferente da mesa do jogo. Agora, outras atitudes aqui vão ser tomadas, a gente vai agora para um segundo passo com as terapias holísticas, até para essa questão da ansiedade especificamente, que foi apontado aqui, e ela já saiu aqui com 1000 ideias do que ela vai fazer para melhorar o negócio dela, não é? Então não é só um passe de mágica, perceberam, pessoal? Tem também isso. Essa carta da soberba, só um parênteses que eu esqueci de falar, ela fala também de muita ajuda espiritual. Falei, olha, tá na hora de recorrer aos seus mentores espirituais, pedir ajuda aos seus mentores espirituais. A própria carta do doutor também aponta em algumas circunstâncias essa ajuda espiritual dos mentores para aqueles que acreditam. Se você não acredita, né, que tem espíritos te orientando, buscar a ajuda do alto, fazer uma prece, né? A prece, ela também tem a sua função psicológica. Inclusive, eu tenho uma publicação no Instagram sobre isso. Buscar uma prece, uma meditação que vai mudar o padrão vibratório dela, mental, elevar os pensamentos dela para algo maior. E outra, quando a gente vê as coisas com um ângulo mais amplo, você vê o seu serviço, o seu trabalho num contexto do todo, você vê que você é uma ferramenta muito importante. Quando você só olha a partir da sua perspectiva, você acha que não tem saída para você e não tem solução. É igual eu falo com a maioria das pessoas que me procuram para serviço, para consultas sobre serviços. Eu vou falar de Belo Horizonte, que é o exemplo que eu dou aqui para a maioria das minhas clientes. Eu estou numa cidade com quase 3 milhões de habitantes. Se não tiver cliente, para mim tem alguma coisa errada, muito errada. 3 milhões de pessoas e não vão me achar. Então, quando você tem uma perspectiva mais elevada, a sua fé muda, você fala, poxa, alguém vai me achar. Isso não muda a nossa postura, não é? Aí você vê que às vezes você está vibrando e pensando negativo porque você não mudou a sua perspectiva. Então, quando você tem uma perspectiva do maior, do todo, até o seu ânimo muda. Você fala assim, não, alguém vai me achar. Eu estou aqui, estou disponível, eu estudei, eu estou aqui preparado para o que eu estou oferecendo, né? Então, pessoal, é isso. Eu queria mostrar para vocês na prática um jogo. Espero que tenha ficado assim claro como que o tarô pode, as cartas de um modo geral, podem ajudar vocês a melhorar o negócio de vocês. As terapias holísticas são ferramentas complementares, né? A partir dessa consciência toda, que também vão dar um up, assim, considerável no seu negócio. Claro que a partir disso aqui também, pessoal, teve dicas também do que ela poderia fazer no escritório dela, várias coisas, lógico, né, que eu não vou aqui
abrir, porque já é uma questão particular dela, mas tem outras dicas também para ela melhorar o negócio dela e que ela está seguindo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, um joinha no vídeo, que ajuda muito, e compartilha com seus amigos, caso tenha sido interessante para vocês também. Um abraço e até a próxima, pessoal!